É isso aí. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? Como é que foi a semana do Love Store, do Dia dos Namorados, né? Graças a Deus, passamos uma semana abençoada e hoje nós estamos começando o nosso estudo também de uma forma maravilhosa, porque o assunto de hoje é sensacional. Pneumatologia, o Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Que aula maravilhosa, que aula gostosa, né? Nós vamos falar hoje um pouco sobre a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo em Cristo, o Espírito Santo na experiência humana, os dons do Espírito Santo, né? E também E nós vamos falar hoje também sobre o Espírito Santo na igreja, ok? Vamos lá então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. É um estudo assim bem extenso hoje, mas eu vou estar falando aqui algumas coisas, mas nunca se esqueça, né? Tem muitas coisas hoje que não vai dar para falar tudo, mas o essencial, eu vou estar passando para você aqui sobre a teologia do Espírito Santo. E lembrando que você tem aí o livro, né? Aí, né, na descrição do vídeo você tem o livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Então baixe o livro aí para você ir acompanhando as aulas e lendo os versículos, acompanhando as passagens bíblicas que confirmam, né, tudo aquilo que está sendo falado aqui, ok? Vamos lá então, olha aí, a natureza do Espírito Santo. Essa é a nossa oitava aula, nós já estamos na oitava aula, são 10 aulas, né? As próximas 2 aulas são a eclesiologia, né, que é a igreja, a aula teologia da igreja, e o melhor está por vir, na última aula, escatologia, né, a doutrina das últimas coisas. Nós vamos estudar aí sobre escatologia, no momento assim que nós estamos vivendo, né, onde está se falando muito sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Eu quero estar falando com você, dando essa aula aí, bem atualizada, né, com coisas atuais aí que estão acontecendo, revelações atuais, ok? Nós vamos lá hoje então sobre o Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A resposta a essa pergunta encontra-se no estudo sobre os nomes que lhe foram dados, os símbolos que ilustram as suas obras. Como nós vimos sobre Deus, sobre Jesus, sobre os anjos, né, sobre o próprio Satanás, os nomes que eles recebem revelam a sua natureza. E com o Espírito Santo não é diferente. Os nomes que o Espírito Santo recebe na Bíblia revela a natureza do Espírito Santo. Então veja lá, primeira coisa, primeiro nome que o Espírito Santo recebe, Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus, né? O homem tem corpo, alma e espírito. E Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus tem um Espírito, ok? Vamos lá. Esse nome, né, aplica-se a ele. Por que ele é o Espírito de Deus? Porque nós vemos nesse nome, na Bíblia, que aplica-se a ele atributos divinos. Ele é eterno. Tudo isso que eu estou falando aqui para você tem a referência bíblica que confirma. Só não dá tempo de nós ficarmos aqui lendo as referências bíblicas, porque senão ia nos tomar muito tempo. Mas por isso que nós disponibilizamos o livro aí para você ir acompanhando as referências bíblicas. Então veja bem, a ele é atribuído, né, atributos divinos. Ele é eterno, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, tudo isso está lá na Bíblia. Atribui-se a ele obras divinas, como, por exemplo, na criação ele estava presente, na regeneração do homem ele está presente, na ressurreição de Jesus Cristo ele está presente, né? E classifica-se o Espírito Santo junto com o Pai e com o Filho. Por isso que ele é chamado de o Espírito de Deus. E ele é Deus, ok? Na Trindade, muitas vezes nós temos uma visão assim, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há essa distinção entre eles, não há essa diferença entre eles.
Todos eles são Deus, né? É assim, ó, não é assim. 1, 2, 3. É assim, ó. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 no mesmo patamar. Ok? Vamos lá então. Segundo nome, o Espírito de Cristo. Ele também é chamado de o Espírito de Cristo. Porque o Espírito é chamado de o Espírito de Cristo? Porque sua missão especial nessa época é a de glorificar a Cristo. Se você ler na Bíblia, lá em principalmente João 16,14, neste tempo a obra dele, a função dele é glorificar o nome de Cristo. Então ele também é chamado de o Espírito de Cristo. Ele é chamado de o Conselheiro. Significa... Essa palavra conselheiro, quando Jesus disse, né? Eu vou para o Pai, mas Ele vos enviará outro conselheiro. Essa palavra conselheiro, né? No grego, ela é paracleto. Se diz paracleto no grego. Significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade. Paracleto naquela época era alguém com proeminência, era alguém importante, era um amigo importante que todo mundo tinha que ter. Naquela época as pessoas faziam muito uso disso, do paracleto, todo mundo tinha o seu paracleto, era como se fosse um advogado, né? Todo mundo, quando ia diante do tribunal, quando ia ser julgado por alguma causa, quando ia ser questionado de alguma coisa, ele ia tratar de alguma situação, ele chamava o seu paracleto. Era alguém que tinha uma proeminência maior, que tinha uma importância maior, que sabia falar, que tinha consciência das coisas. Essa pessoa então ia, se fazia presente e essa pessoa também respondia pelo seu amigo. Ele ajudava, ele aconselhava o seu amigo, ele dava conselhos sábios. Então, quando Jesus fala, o Pai vos enviará outro conselheiro, o paracleto, ele usa essa palavra, paracleto, ele estava querendo dizer isso. Olha, eu estou indo, mas o Pai vai enviar para vocês uma pessoa que vai estar junto com vocês o tempo todo, vai defender vocês, vai ajudar vocês, vai aconselhar vocês, vai empoderar vocês, para que vocês superem toda e qualquer situação, né? Então, isso significa o conselheiro. Também, nós vemos que o Espírito Santo, ele tem esse nome, simplesmente, Espírito Santo. Ele é chamado Santo porque é o Espírito do Santo Deus e porque a sua obra principal é a santificação. Quem ajuda o homem nessa terra, quem ajuda o homem na sua caminhada cristã a se santificar, quem convence o homem dos seus pecados, quem convence o homem a abandonar os seus pecados, se santificar, se separar para Deus, é o Espírito Santo. Essa obra no ser humano não é obra de homens, não tem homens que conseguem fazer ninguém se arrepender de pecados, a não ser o Espírito Santo. É uma obra dele, por isso ele é chamado Espírito Santo. Ele ajuda as pessoas a se santificarem. Ele convence as pessoas de uma necessidade de santificação. Por isso, quando tem alguma área na sua vida que você está tendo alguma dificuldade para se santificar, peça ajuda ao Paracleto, peça ajuda ao Espírito Santo. Fala para ele, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Senhor, me ajuda na minha tentação. Senhor, me convence dos meus pecados, me convence desse pecado, me dá um desejo profundo por santidade, um desejo profundo por abandonar o meu pecado. E então você vai ver que algo diferente começa a acontecer dentro de você, porque essa obra é feita lá dentro, é onde ele habita, ele está lá dentro, junto com o teu espírito, ok? O Espírito da promessa, outro nome que ele recebe, que mostra a natureza do Espírito Santo, ele chama-se Espírito da promessa, porque a sua graça e o seu poder são algumas das bênçãos principais prometidas no Antigo Testamento. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Não foi assim que Jesus falou? Eu vos envio a promessa do meu Pai. Deus já tinha prometido lá no Velho Testamento, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre
toda a carne. Então era uma promessa de Deus, era uma promessa do Pai. E aí Jesus fala assim, eu vos envio a promessa. Então o Espírito da promessa. Eu vos envio a promessa de meu Pai. Outro nome do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Olha só que legal. O Espírito da verdade, né? A missão do conselheiro é revelar o Filho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se denomina a verdade. A verdade nós sabemos que é a palavra, a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a Bíblia encarnada. Por isso que se fala o Espírito da verdade. Porque Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos lembrará de tudo aquilo que eu vos ensinei. Ele vos lembrará daquilo que eu falei. Ele vos lembrará da palavra. Ele vos lembrará da Torá. Ele vos lembrará dos evangelhos. Ele vos lembrará das minhas obras. Ele vos lembrará da verdade revelada. Esse ministério da santificação, o ministério do convencimento da palavra, é o ministério do Espírito Santo. Ele veio para convencer os homens da verdade. Por isso que Pedro, quando estava cheio do Espírito Santo, ali, logo após o momento do Pentecostes, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então, naquela primeira pregação, ele lembra-se ali ele se lembra ali da profecia de Joel. E a hora que ele fala ali a profecia de Joel, 3.000 almas se convertem. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus falou com eles, né, o tempo inteiro, mas ainda não tinha chegado o tempo do Espírito Santo ser derramado sobre eles. Quando chegou o tempo do Espírito Santo ser derramado sobre as pessoas, houve então um convencimento da parte do Espírito Santo internamente no coração dos homens e eles começaram a se converter, as massas começaram a se converter. Que coisa mais linda, né? Veja bem, ele também é conhecido como o Espírito da graça, o Espírito Santo dá graça ao homem para que se arrependa. O Espírito é chamado de o Espírito da vida, ele que traz vida, ele produz vida. O Espírito Santo, meus irmãos, ele esteve presente lá na criação. Tudo foi feito pela palavra e pelo Espírito. Quem estava gerando a vida aqui na terra era ele. A Bíblia fala, né, que a terra estava um caos e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava aqui gerando. Aí o Pai então fala, né, dá a ordem, a verdade. Aí vem Jesus. Então ali a vida vem através do Espírito de Deus. Ele gera vida. Quando o homem aceita o Senhor Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem, toca o nosso espírito que estava morto e o nosso espírito revive. O homem então passa a nascer de novo. O homem nasce de novo. Ele recebe vida no seu espírito. E é só o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito de graça que pode fazer isso. E o Espírito de adoção, ele também recebe este nome na Bíblia, Espírito de adoção. Lá em Romanos 8,15, Paulo fala isso. Vocês não receberam um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, um espírito de adoção. Por quê? Quando alguém é salvo, não somente lhe é dado o nome de filho de Deus, pois ele é adotado na família divina, mas também recebe dentro de sua alma o conhecimento de que participa da natureza divina. Ele é o Espírito que promove a adoção de Deus. Ele é o Espírito que te promove, né, a estrangeiro, forasteiro, a filho de Deus, escravo, a filho de Deus. Né? Uma criatura, agora a um ser que tem vida e é filho de Deus, participa da natureza de Deus, como nós já vimos lá atrás. Né? Então, o Espírito de adoção. Veja bem, essa palavra adoção, ela era usada no meio dos judeus quando um filho se tornava de maior de idade.
Quando um filho se tornava de maior de idade, o pai então chamava, né, todos os conhecidos, todos os seus conhecidos, seus parentes, fazia uma festa e no meio da festa ele usava esse termo: agora esse é o meu filho. Ele era de maior de idade. Essa palavra filho, adoção, ela é usada nesse momento quando o filho recebia a autoridade do pai para responder pelo pai, negociar pelo pai, ser responsável pelos negócios do pai. Então o Espírito nos adota para isso, nos torna, né, maiores de idade perante Deus. Os símbolos do Espírito Santo. Agora tem os nomes do Espírito Santo, nós acabamos de falar aqui, né? Os nomes do Espírito Santo, Espírito da promessa, Espírito da verdade, o conselheiro, né? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito de adoção. E tem também os símbolos do Espírito Santo que mostram também a natureza do Espírito Santo. Qual que é o primeiro símbolo mais forte do Espírito Santo na Bíblia? Primeiro símbolo, o fogo. Ele é simbolizado pelo fogo. Veja bem, o fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente. Segunda coisa, ele é também conhecido, né? O símbolo do Espírito Santo é o vento. Indica sua misteriosa operação, independente, penetrante, vivificante e purificadora. Olha que interessante. E logo depois, a próxima simbologia é a água. O poder do Espírito opera no reino espiritual. O que a água faz na ordem material, a água purifica, refresca, sacia a sede e torna frutífero o estéril. É isso que o Espírito Santo faz conosco no mundo espiritual, né? A água purifica, a água refresca, sacia a sede e torna frutífero o estéril. É isso que o Espírito Santo faz conosco no mundo espiritual. Olha que interessante. Que coisa, só mesmo sendo Deus para ter essas três simbologias ao mesmo tempo. O símbolo do Espírito Santo é o fogo, que purifica, queima tudo aquilo que não é de Deus em nós. É o vento, né? Indica sua misericórdia, operação, independente, penetrante, vivificante, purificador. O vento que assopra, vento que sopra. Quando este vento sopra, ele traz mudança, ele traz restauração, ele traz renovo, ele traz alento, ele enche. E a água que purifica, que refresca, sacia a sede, torna frutífero o estéril. E mais uma simbologia do Espírito Santo é o selo. Veja, lembra que eu falei, o nome dele é o Espírito da promessa, né? E ele também é o Espírito, o selo. Paulo fala, vocês foram selados, vocês são selados com o Espírito da promessa, vocês estão selados com a promessa, né? Vocês têm a marca da promessa. A marca da promessa aqui é o selo da promessa. Quando você lê lá na Bíblia que você tem a marca da promessa, é o Espírito Santo, é a simbologia do Espírito Santo. Esse selo, ele significa posse. A impressão de um selo dá a entender uma relação com o dono do selo. Um sinal inquestionável de algo que lhe pertence. Você está selado, você tem a marca da promessa. Deus te selou com a marca da promessa. É um símbolo de que você tem um dono. Deus agora é teu Senhor, é teu dono. Jesus te comprou e Ele te selou. Você está selado para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento, para o dia do juízo final. Você está selado, você pertence a Deus. Ele é a marca da promessa na tua vida. Amém? Que coisa linda, maravilhosa. Outro símbolo do Espírito Santo. Meu Deus, que coisa linda, né? Veja bem, o azeite. O azeite é mais um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Quando se usava o azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se de utilidade,
frutificação, beleza, vida, transformação, alimento. Geralmente era usado como alimento, era usado para iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Da mesma maneira, na ordem espiritual, o Espírito fortalece, ilumina, liberta, cura e alivia a tua alma. Meu Deus, esse é o nosso Espírito Santo. É esse Espírito que te foi dado para estar com você a todo momento, em todas as circunstâncias. É esse Espírito aqui, é o Espírito que é fogo, é o Espírito que é vento, é o Espírito que é água, é o Espírito que é o selo da promessa, é o Espírito que é o teu azeite. Oh, glória a Deus! Aleluia! Meu Deus, que símbolo é esse? Gente, se eu for falar aqui só da simbologia do azeite sobre o Espírito Santo, eu falo aqui umas 2 horas tranquilamente, sobre quantas coisas eu já li e já ouvi sobre a simbologia do azeite no Espírito Santo. Tem tanta simbologia por trás do azeite, em relação ao Espírito Santo. Mas vamos ficar com essas aqui, olha. Ele fortalece, ele ilumina, ele liberta, ele cura, ele alivia a tua alma. Ele é o azeite de Deus nas nossas vidas. Que nunca falte na minha vida e na sua vida o azeite de Deus. Amém? E a última simbologia aqui do Espírito Santo, para a gente passar aqui para o Espírito no Antigo Testamento, é algo assim tão lindo, tão maravilhoso, que é a pomba. Olha que gracioso que é isso, né? Quando no batismo de Jesus, o Espírito Santo, a hora que o João Batista batiza Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo pousa sobre ele em forma de uma pomba. Que coisa linda, meu Deus. A pomba, gente, como símbolo do Espírito Santo, ela significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Oh Deus! A doçura, a brandura do Espírito Santo, a paciência, né? A paz, a pureza, a suavidade, a amabilidade do Espírito Santo está representada aqui neste símbolo da pomba. E veja bem, o Espírito Santo realmente é como uma pomba. Por quê? Quando você chega a um nível de intimidade com Deus, você já nem precisa mais de fazer estardalhaço nenhum no seu momento de oração para estar com Ele. Pelo contrário, você vai perceber que quanto mais quietinho você fica, mais tranquilo você fica, mais em paz você fica, na sua solitude, né? Não solidão, mas solitude, é nesse momento que o Espírito Santo começa realmente a se aproximar e começa a se manifestar com essa simbologia da pomba. E ali ele começa a ministrar ao seu coração, começa a falar com você. É algo extraordinário ser ministrado, receber o Espírito Santo em forma de uma pomba. Quando você chega nesse nível de intimidade com Ele, é porque algo de novo está acontecendo na tua vida. E você percebe uma pomba. Como que é a pomba? A hora que ela chega perto de você, você pode ficar ali quietinho, ela vai chegando perto de você. Se você tiver um movimento brusco, ela voa, ela vai embora. E assim também é o Espírito Santo. Se houver movimentos bruscos da nossa vida, ali das obras da carne, quando as obras da carne ressaltam, são movimentos que espantam o Espírito Santo. Mas quando nós passamos a viver os frutos do Espírito Santo, ele vai descendo sobre nós em forma de pomba. E algo novo vai acontecendo. Você começa a fluir de uma forma diferente. Você começa a agir de uma forma diferente.
As suas palavras começam a fluir para as pessoas ao seu redor de uma forma diferente. É algo sensacional, indescritível. Amém? Que você possa receber na sua vida o Espírito como fogo, o Espírito como vento, o Espírito como água e o Espírito como selo da promessa, e o Espírito como azeite e o Espírito como pomba. Você percebe que cada um desses símbolos são uma ação do Espírito Santo no interior do homem. E a cada ação dessas é mostrado um patamar acima a você. Você sobe um patamar acima de intimidade com Ele. Ok? Vamos lá então? Vamos falar aqui agora um pouco do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como que era lá no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo? Hoje nós temos esse privilégio de termos o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, termos ele na nossa vida, buscarmos, temos ele a todo momento, temos a oração em línguas, né? Os cantos espirituais, temos a lei de Deus, aí o convencimento dele no nosso coração, os dons da profecia, né? da palavra de sabedoria, de conhecimento e tudo mais, nós vamos ver mais para frente. Mas e lá no Antigo Testamento, como que era antigamente? Como que era o agir do Espírito Santo? Veja bem, o nome Espírito Santo ocorre somente 3 vezes no Antigo Testamento. Somente 3 vezes nós achamos esse termo Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Eles o conheciam como o Espírito de Deus. Eles o conheciam como o Espírito do poder de Deus. Mas não esse Espírito Santo que você pode se relacionar com ele como uma pessoa. Já no Novo Testamento, aqui, 89 vezes no Novo Testamento, o que sugere que no Antigo Testamento a ênfase está nas operações dinâmicas do Espírito, enquanto que no Novo a ênfase está em seu poder santificador. Perceba a diferença, o Velho Testamento ele é bem maior do que o Novo. E somente 3 vezes há o termo Espírito Santo no Velho Testamento. Então você percebe que lá atrás, no Velho Testamento, as pessoas enxergavam o Espírito Santo como uma força que emanava de Deus, e era o poder de Deus, a glória de Deus, né? Aquilo que fez o mar vermelho se abrir, aquilo que descia ali naquela glória que descia sobre o tabernáculo, sobre o templo, que vinha sobre um profeta e fazia ele profetizar, que vinha sobre um profeta e fazia ele operar sinais e maravilhas, ressuscitar pessoas e aí por diante, né? Então, lá no Velho Testamento, o Espírito Santo estava ligado ao poder de Deus. Era uma ação esporádica, de vez em quando, não era sempre, era uma ação que Deus escolhia a dedo as pessoas da qual receberiam essa visitação do Espírito de Deus, e eles então eram empoderados para fazer obras miraculosas. Então o Espírito Santo no Velho Testamento está ligado ao poder de Deus. Não havia essa consciência da necessidade de um relacionamento com o Espírito Santo. Até mesmo porque o próprio povo de Israel, quando Deus os chamou para si, quando Deus os chamou para perto dele, querendo que toda a nação tivesse um relacionamento mais íntimo com ele, eles se assustaram, ficaram com medo e disseram a Moisés: não, Moisés, nós não vamos nos aproximar desse Deus, porque se nós chegarmos perto dele, certamente nós vamos morrer. Fala você com ele, e o que ele falar com você repassa para nós e nós vamos obedecer. Eles ficaram com medo porque eles sabiam que os seus pecados, a vida que eles viviam, não estava de acordo com a presença daquele Deus Santo. E que se eles chegassem com as suas vidas pecaminosas como eram, perto de Deus, certamente eles morreriam. Eles não estavam errados, eles estavam certos. Mas qual teria que ser o posicionamento deles? Moisés, nós não temos condição de chegar perto deste Deus por causa dos nossos pecados. Mas nós estamos dispostos a nos santificar e chegarmos perto deste Deus e vivermos com Ele.
Mas eles rejeitaram, eles não quiseram esse tipo de relacionamento com Deus. Então a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, ela ficou sempre ligada ao poder de Deus, a uma atuação do poder de Deus, e também esporadicamente. Pegava Moisés, pegava, né, pegava um profeta aqui, um profeta ali. Você vê Elias, né, agindo com o poder do Espírito Santo. Você vê Eliseu agindo com o poder do Espírito Santo. Você vê ali o profeta Daniel. Você vê Sadraque, Mesaque e Abednego e outras situações. Você vê o próprio Josué, né, também sendo tomado do Espírito e operando sinais de maravilhas. Fez o sol parar, a lua parar, né, fez o dia dobrar de tempo. Então, veja bem, lá no Velho Testamento era assim, o Espírito Santo vinha ele vinha sobre uma pessoa, essa pessoa então era inspirada a profetizar, a realizar aquilo, e ele já automaticamente ia embora, saía daquela pessoa. No Velho Testamento era assim, agora já no Novo não. Aqui ele é chamado 89 vezes de o Espírito Santo. Por quê? Aquilo que o povo de Israel não deixou que ele fizesse lá no Velho Testamento, agora a igreja está de coração aberto para que ele entre, para que ele venha. Agora ele invadiu, ele foi liberado. É a atuação dele, 89 vezes. Então a ênfase no Novo Testamento é a permanência do Espírito Santo morando em nós, para nos santificar, e nós podemos então ter um livre acesso à presença de Deus. Essa era a atuação do Espírito Santo lá no Velho Testamento, né? A característica que distinguia o povo de Deus sobre a velha dispensação era a posse e a revelação da lei de Deus. A característica que distingue o seu povo sobre a nova dispensação é a lei escrita em seu coração e a morada do Espírito Santo dentro de nós. Lá atrás, eles tinham a revelação da lei. Deus revelou a lei para eles. Aqui no Novo Testamento, essa lei foi colocada aqui dentro e o Espírito Santo de Deus veio para nos convencer, nos lembrar desta lei. Ok? Então tem uma diferença aí grande, né, em relação à atuação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento, mas basicamente tem muita coisa a se dizer em relação ao Espírito Santo lá no Velho Testamento, mas o básico é essa distinção. Lá era esporádico, era sobre. Aqui agora não. Aqui é permanente e é dentro. É dentro. O Espírito Santo de Deus mora aqui dentro de mim. Eu tenho essa convicção, porque quando eu abro os meus lábios para orar, para interceder, para adorar, eu sinto que tem algo dentro de mim e eu começo então a adorar em outras línguas, e isso só pode ser algo de um Deus poderoso que está aqui dentro, não tem como negar, né? Veja bem, agora, o Espírito Santo em Cristo. O Espírito Santo em Cristo. Veja bem, nós vemos a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus, como nós já vimos lá atrás na Cristologia. Quando nós estudamos sobre Cristo, o Espírito Santo, o que a Bíblia fala? Olha o que o anjo falou para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E você dará à luz a uma criança. E essa criança será o Filho de Deus. Gente, bem grosseiramente, isso é algo que não tem explicação aos olhos humanos. Não tem explicação. Mas bem grosseiramente, o que acontece? Lá no céu, Deus transforma Jesus, né? Transforma Jesus num esperma, digamos assim. O Espírito Santo traz Jesus, introduz Jesus no útero de Maria. E ela então engravida do próprio Deus, meu Senhor da glória. Isso é maravilhoso. E aí o Espírito Santo de Deus vem e já habita ali dentro do ventre de Maria com Jesus. Ele estava ali, foi Ele que deu a vida terrena a Jesus. Ele que fez essa obra maravilhosa, né?
Então nós vemos uma atuação do Espírito Santo já no nascimento de Jesus. Ele estava presente em tudo na vida de Jesus. Depois você vê no batismo, como eu disse agora há pouco, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, né? E ali então nós já vemos que o Espírito Santo já vem sobre ele com uma unção de profeta, sacerdote e rei. Depois nós vemos a atuação do Espírito Santo em todo o tempo no ministério de Jesus, no nascimento, no batismo. Começa o ministério, ele foi guiado pelo Espírito em tudo no seu ministério. Tudo que Jesus fez foi guiado pelo Espírito Santo. Como eu disse lá atrás, Jesus não agiu como Deus aqui na terra. Ele não usou o poder dele de Deus aqui na terra. Ele não podia fazer isso, porque senão ele perderia o direito de morrer pela raça humana. Ele não poderia ser Deus aqui na terra. Ele foi 100% homem. Tudo que ele fez foi como um homem cheio do Espírito Santo, para nos mostrar como que é um homem cheio do Espírito Santo. Ele fez tudo aquilo cheio do Espírito Santo. Então, o ministério de Jesus foi banhado pelo Espírito Santo. A direção do Espírito Santo, as palavras, o agir, o mover, o se mover, o ir e vir de Jesus, tudo foi direcionado pelo Espírito Santo, né? E aí então nós vemos logo depois do ministério de Jesus, na consumação do ministério de Jesus, lá na crucificação, o mesmo Espírito que o conduziu ao deserto e o sustentou ali, também lhe deu forças para consumar o seu ministério sobre a cruz, na qual, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Olha lá em Hebreus 9,14, está escrito que Jesus se entregou na cruz pelo Espírito. Até aquele momento da crucificação, foi pelo Espírito que ele conseguiu fazer aquilo. E é o que acontece hoje também, quando nós vemos os mártires do cristianismo, os missionários do cristianismo, que aconteceu logo depois com a igreja do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Aconteceu algo que nunca havia acontecido antes. Pessoas em massas, aos montes, sendo perseguidas, torturadas, mas se entregando por amor a Deus, amor a Cristo, morrendo, queimados, louvando a Deus. Os cristãos morriam dessa forma, queimados, pendurados, queimados, mas eles morriam louvando a Deus. Como que isso é possível? Por uma atuação poderosa do Espírito Santo dentro de cada um. A mesma coisa que ele fez com Jesus, ele fez com a igreja logo em seguida. Os cristãos foram perseguidos, massacrados, torturados, mortos, mas não negavam a Deus, não negavam o seu Cristo, por causa da atuação do Espírito Santo dentro deles. Então, na crucificação nós vemos, né, a atuação do Espírito Santo. Na ressurreição nós vemos a atuação do Espírito Santo. Gente, tudo nessa vida, tudo na vida cristã tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Deve ser direcionado pelo Espírito Santo. Um cristão tem por obrigação ser guiado, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi o regente, o agente vivificante na ressurreição de Cristo. Lá em Romanos nós vemos isso escrito lá, que foi Ele. A Bíblia fala, esse mesmo Espírito que fez Cristo ressurgir, que ressuscitou a Cristo, é o mesmo Espírito que nos ressuscitará e nos levará também para os céus. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Então veja bem, nós vemos aí a atuação do Espírito Santo em Cristo, olha, no nascimento, no batismo, no ministério, na crucificação e na ressurreição. Isso é algo que não tem palavras para expressar. Nós só temos agora é que buscarmos isso nas nossas vidas. Nós precisamos buscar esse Espírito Santo. Como Cristo se santificou, o buscou, o recebeu,
hoje também a nossa parte tem que ser essa. Vamos lá. O Espírito Santo na experiência humana. Veja bem. Os homens não sabem o que é o pecado, a justiça e o juízo. Portanto, precisam ser convencidos da verdade. Então você vê, né? O Espírito Santo ele teve uma atuação em Cristo. E ele tem uma atuação na experiência humana, no homem. O que ele fez em Cristo é o que ele quer fazer hoje, comigo e com você. Ele quer nos guiar em todo o tempo, né? O homem não sabe, né? O que é o pecado, a justiça, o juízo. Portanto, precisam ser convencidos da verdade. A mente e a alma obscurecidas nada discernem das verdades espirituais, antes de serem convencidas e despertadas pelo Espírito Santo. Gente, o homem não consegue por si só saber o que é o pecado, o juízo, a justiça. Somente uma atuação do Espírito Santo é que faz o homem ter consciência do seu pecado, da sua injustiça, né? E do juízo de Deus. Veja bem, o Espírito Santo ele está presente na regeneração e habitação do homem. Eu vou ler uma coisa aqui, e isso aqui é muito sério, e todo cristão precisa ter essa consciência. Olha só, o homem, pela fé e pelo arrependimento, volta-se para Deus e regenera-se. A regeneração pelo Espírito envolve união com Deus e com Cristo, que é conhecida como habitação. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Assim está dito lá em Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora, aqui é que entra uma coisa muito séria. Eu estava orando e eu fiz uma anotação aqui. Quando nós falamos a semana passada sobre salvação, nós falamos ali do calvinismo, arminianismo, né? Onde o calvinismo crê que o ser humano não perde a salvação de forma alguma, que Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos. Irmãos, eu não acredito nisso de forma nenhuma, viu? Eu só não acredito que o ser humano perde a salvação por qualquer coisa. Hoje banalizou-se muito isso, qualquer coisa perde a salvação, qualquer coisa perde a salvação. Não, não é assim. Perder a salvação não é algo assim daqui para ali, não, é um processo. Mas veja bem, olha só, vamos nos fazer a pergunta. O homem tem que ser salvo do quê e por quê? O homem tem que ser salvo da condenação eterna por causa do pecado. Ele tinha a glória de Deus. Adão tinha a glória de Deus e perdeu por causa do pecado. Essa glória retornou sobre o tabernáculo, depois no templo e agora está dentro do homem. A glória de Deus que Adão tinha perdido por causa do pecado, Adão perdeu a sua salvação por causa do pecado. Adão perdeu a sua salvação por causa do pecado, perdeu a vida eterna por causa do pecado. O homem tem que ser salvo do quê e por causa do quê? Da condenação eterna por causa do seu pecado. Aquela glória que estava em Adão era o quê? Era o Espírito de Deus. Essa mesma glória veio sobre o tabernáculo, veio sobre o templo, vinha sobre um ou outro esporadicamente e hoje está dentro de nós novamente. Nós temos o que Adão tinha. Agora veja bem, assim como Adão perdeu, os israelitas perderam, o cristão também pode perder a glória de Deus, a salvação, a vida eterna por causa do pecado. Não é possível que Adão perdeu, o povo de Israel perdeu, e nós os cristãos hoje não perdemos? Qual que é a diferença?
Onde está escrito na Bíblia que a graça mudou isso? Adão vivia na graça de Deus. Então, você vê que, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não pertence a Cristo, não tem salvação. E se o pecado faz eu perder essa glória, perder o Espírito, então automaticamente eu perco a minha salvação. Mas isso não diz respeito somente a eu estar, me envolver com o pecado, diz respeito a eu abandonar Deus verdadeiramente. Vamos lá. Então essa é a experiência do Espírito Santo no homem. Na realidade, o Espírito de Deus é a glória de Deus novamente vindo sobre o homem. E isso é passível de perca. E o Espírito Santo, gente, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Então, como uma pessoa, nós podemos pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Vamos lá. Vamos passar aqui então, pecados contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ainda na experiência humana, para nós encerrarmos o Espírito Santo na experiência humana, nós vemos que o homem pode pecar contra o Espírito Santo. Veja bem, de modo geral, os crentes podem mentir à pessoa do Espírito, entristecê-lo e extinguir o seu poder. Essas três palavras são usadas em relação ao Espírito Santo. Resistir é rejeitar, tem a ver com a obra regeneradora, salvação. Então alguém pode resistir ao Espírito Santo, resistir à mensagem do Evangelho, resistir à obra de regeneração do Espírito Santo. Alguém pode resistir à salvação oferecida. O homem pode. O entristecer diz respeito à habitação interna do Espírito Santo. Então, o entristecer é aquele que já recebeu o Espírito Santo e através dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, sua falta de santificação, ele pode então entristecer o Espírito Santo. Então, entristecer diz respeito à habitação interna do Espírito Santo. Ao passo que o extinguir, apagar, atrapalhar, abafar, tem que ver com o derramamento para servir, né? É aquela, eu extingo o Espírito quando eu fico indiferente com o meu próximo. Eu não ouço a voz do Espírito de Deus, eu não obedeço à voz do Espírito Santo. Então veja bem, esses textos não estão falando sobre perca de salvação. Não é isso que está sendo dito aqui. Quando fala resistir, é aquele que já não tem salvação. Ele está resistindo à salvação. Quando fala entristecer, está dizendo em relação à habitação interna. O Espírito Santo está aqui dentro e eu posso entristecê-lo com os meus pecados. Quando fala de extinguir, está falando de apagar, atrapalhar a obra do Espírito Santo através da minha vida. É eu ser indiferente às necessidades do meu próximo, eu ser indiferente à voz do Espírito, à pregação da palavra, eu vou me tornando indiferente, eu começo a ver um cristianismo egoísta. Isso então apaga o Espírito Santo, extingue o Espírito Santo, atrapalha o Espírito Santo de me usar, diz respeito ao servir a Deus, ok? Amém? Então, aqui nós encerramos então essa parte do Espírito Santo na vida do homem. Você pode, né, resistir, entristecer e atrapalhar a obra do Espírito Santo na sua vida. Vamos lá então? Agora vamos ver um pouquinho sobre, para a gente encerrar, quero encerrar aqui falando sobre os dons do Espírito Santo. Que coisa linda e maravilhosa que é os dons do Espírito Santo. Vamos lá, ó. Nós vemos lá, né, no livro de Coríntios, né, onde está escrito sobre os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo nós temos, que fala do Espírito Santo, nós temos os frutos do Espírito, nós temos os ministérios, né, dados para servir,
que também são administrados e dados pelo Espírito Santo. Mas eu quero focar aqui hoje na questão dos dons do Espírito Santo, porque é o que tem muitas dúvidas e o que gera muita confusão também dentro da igreja hoje. É a atuação dos dons do Espírito Santo dentro da igreja. Veja bem, qual é o propósito principal dos dons do Espírito Santo? Eles são capacidades espirituais concedidas com o propósito de edificar a igreja de Deus por meio da instrução dos crentes e para ganhar novos convertidos. Então, a Bíblia enumera 9 desses dons que podem ser classificados da seguinte maneira. São separados em 3 classes os dons. São 9 dons separados em 3 classes. Primeiro, aqueles que concedem poder para saber. Primeira classe, a classe do saber. Sobrenaturalmente. Tudo isso, os dons geram algo sobrenatural. Primeira classe, os dons do saber sobrenatural, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento espiritual. Segunda classe, aqueles que concedem poder para agir de forma sobrenatural, que é a fé, milagres e curas. Terceiro, aqueles que concedem poder para falar sobrenaturalmente, que é a profecia, o falar em línguas e a interpretação das línguas estranhas. Primeiro deles aqui, vamos lá, primeira classe, a classe do saber, palavra de sabedoria. Ela é aplicada à arte de interpretar sonhos, de dar conselhos sábios, à inteligência demonstrada ao esclarecer o significado de algum número ou visão misteriosos, a prudência em tratar assuntos, a habilidade santa no trato com pessoas de fora da igreja, a capacidade e descrição em comunicar verdades cristãs. Olha que legal isso, né? De repente, a pessoa é tomada pelo Espírito de Deus e ela recebe esse dom. Você percebe que tem pessoas dentro da igreja que têm esse dom. É a palavra de sabedoria, né? Ela interpreta sonhos, conselhos de forma sábia, ela dá conselho de forma sábia, ela tem uma inteligência demonstrada ao esclarecer o significado de algumas coisas que é diferenciado. Geralmente, quem tem o ministério de mestre, né, até do pastor, ele tem facilidade para essa questão da palavra de sabedoria. Ele explica a Bíblia de uma forma diferente, ele te explica um sonho de Deus, ele te explica uma visão que você teve. Às vezes um profeta tem um dom de profecia, ele tem uma visão e ele não entende. Uma pessoa que tem um dom, né, da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, revela a profecia. Você percebe que José tinha esse dom lá no Velho Testamento, né? Esse dom do discernimento, né, de sonhos, né, das palavras, números. Tem coisas na Bíblia que para muitos não faz sentido em relação a números, datas, né, algumas coisas, até genealogia. E quem tem o dom da palavra de sabedoria, do conhecimento, ele consegue discernir aquilo de uma forma como ninguém consegue. Ele traz uma mensagem, ele traz uma revelação dentro da genealogia bíblica, né, dos nomes, simplesmente dos nomes. Veja bem, segundo, aqui na classificação do saber sobrenatural, a palavra de conhecimento. O conhecimento das coisas que pertencem a Deus. Sabedoria moral, como se demonstra em uma vida reta e nos relacionamentos. Então, quem tem essa palavra de conhecimento, ele ajuda a dar uma palavra em relação aos relacionamentos. É um conhecimento das coisas que pertencem a Deus. Sabe aquelas coisas que não é revelado a ninguém e as pessoas não entendem o porquê? De repente, quem tem um dom da palavra de conhecimento, ele vem e traz uma palavra em relação àquilo, a algo que as pessoas não entendem de Deus, não entendem da palavra, ele traz o entendimento, ele traz uma palavra que explica aquilo de uma forma simples. Amém? Sabedoria, conhecimento é o entendimento profundo, ou a compreensão das coisas divinas. Sabedoria é o conhecimento prático, né? É a revelação
interpretação das coisas de Deus. Vamos lá. Então essa é a primeira classificação. Palavra de sabedoria, né? A palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos, que vai ser falado logo mais à frente, que na Bíblia ele não está tão juntinho assim. Mas vamos na sequência aqui, eu quero falar agora com você, ou nós já vamos falar sobre esse? Espera aí, vamos lá, já vamos falar sobre esse, que é o discernimento de espíritos, a gente volta lá depois, para ficar certinho. O discernimento de espíritos, esse dom capacita a enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. Esse dom do discernimento de espíritos capacita alguém a discernir o caráter espiritual de uma pessoa. Distingue-se este dom da percepção natural da natureza humana, como também, de forma especial, de um espírito crítico que procura falhas nos outros. Então veja bem, o espírito de discernimento, né, o dom do discernimento de espíritos, ele faz você discernir o caráter espiritual de uma pessoa. É como Paulo, que recebeu aquela palavra, aquela profecia, né, daquela moça que tinha um espírito de adivinhação, e ele então encheu o saco e veio sobre ele o dom ali do discernimento de espírito, e ele repreendeu aquele espírito adivinho que estava sobre aquela moça, que estava profetizando coisas boas sobre eles, mas era um espírito maligno. Então quem tem o discernimento de espíritos, quando ele está num ambiente, às vezes alguém está pregando, e ele discerne o caráter moral daquela pessoa, ele discerne a intenção daquela pessoa, ele consegue discernir que aquela pessoa está falando não está certo, não vem de Deus aquilo que está sendo falado. Ao passo que muitos embarcam, muitos entram, quem tem discernimento de espíritos não embarca em qualquer profecia, não embarca em qualquer palavra, e ele tem como obrigação passar isto para a igreja. Veja bem, o discernimento de espírito é aquela pessoa que quando ele está num ambiente, e está acontecendo alguma trama espiritual em relação àquela família, em relação àquela igreja, em relação àquela empresa, em relação àquela pessoa, ele consegue discernir a atuação do espírito maligno ali. Qual é o tipo do espírito maligno que está agindo naquela casa? Qual é a intenção, qual é o plano do espírito maligno com aquele casal, com aquela criança, com aquela empresa, com aquele negócio? Às vezes, seja numa escola, seja onde for, ele consegue ter um discernimento da atuação maligna ao redor das pessoas. Esse discernimento, ele é incrível. Eu sei, porque eu tenho esse dom. E é algo assim que é incrível, porque às vezes para mim o que é algo tão natural, eu chego num ambiente, eu começo a discernir já o tipo de espírito que está agindo naquele lugar ou na pessoa. Para mim é tão natural, eu bato o olho, eu já vejo, e eu vejo que parece que as pessoas não conseguem enxergar, mas é a diferença do dom, é algo sobrenatural, né? Eu quase não tenho visões, eu quase não vejo muita coisa, mas eu sinto, eu tenho um discernimento na minha mente do tipo de espírito que está atuando, que está agindo. Ok? Vamos lá então? Espero que você tenha entendido aí essa primeira classificação, né? Agora vamos lá. O dom da fé. Oh, meu Deus, esse aqui é um dom que causa muita confusão também, viu? Por quê? Ela é uma dotação especial do poder do Espírito Santo. Como que eu vou explicar isso aqui? Para você entender melhor o dom da fé, você precisa entender. Veja bem, fé é o único item que está, isso é importante você entender isso. Fé é o único item que está na lista de dons e na lista de frutos do Espírito. Tem aqui fé como dom e fé como fruto. E tem ainda a salvação, que é o dom da fé que Paulo fala.
Então existe o dom da fé, que é para a salvação. A salvação vem de Deus, é dom, a salvação é um dom da fé, vem pela fé. Existe o dom de fé, que é esse que nós estamos falando aqui, e existe o fruto fé, né? O fruto já é mais em relação à integridade, santidade. O dom de fé é para obras, né? E o dom da fé é para a salvação. Isso também que causa um pouco de confusão lá entre Paulo e Tiago, quando eles falam da fé. A fé com obras e a fé sem obras, né? Por quê? Porque um está falando do dom de fé, o outro está falando do dom da fé. Paulo está falando que o dom da fé é a graça, não é pela lei, é o dom da fé, a salvação é pela fé. E Tiago já está falando do dom de fé, já é para o crente que está convertido e não tem obras, não tem ações. Então é o dom de fé que Tiago está falando. E ainda existe o fruto fé, que é o fruto do Espírito, que aí é mais relação à integridade, santificação. Então vocês estão entendendo, gente? Quem recebe esse dom, ele fica preparado para operar coisas maravilhosas. Para operar coisas maravilhosas. Olha aqui, ó. Parece vir sobre alguns dos servos de Deus, em tempos de crise e oportunidades especiais, de uma maneira tão poderosa, que são elevados fora do reino da fé natural e comum em Deus, de forma que tem uma certeza divina posta em sua alma que os faz triunfar sobre tudo. Então parece vir um poder, né, sobrenatural sobre a pessoa. E ela começa a ver oportunidades, começa a ver coisas que ninguém vê, começa a proferir coisas que ninguém proferiu, enxergar coisas que ninguém está vendo, e ela acredita naquilo e ela é dotada de um poder para realizar coisas sobrenaturais. E aí logo em seguida vem também o dom de curar. O dom de curar também está relacionado a essa questão miraculosa, né? Observe o plural. Isso aqui é algo que quase ninguém percebe. Fala o dom disso, o dom daquilo outro, o dom da fé, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, né? Mas aqui, o dom do discernimento, ele fala dons, ele usa no plural. Você percebe que está no plural. Dons de curar. No meio ali da lista dos dons, ele fala dons de curar. Significa que essas pessoas são usadas por Deus de uma maneira sobrenatural para, por meio da oração, dar saúde aos enfermos. Então, existem dons de cura para todos os tipos de doenças que você imaginar, né? É onde nós temos que buscar. Não que os enfermos tenham que depender dentro da igreja somente de quem tem o dom de cura. Não é isso. Todos os crentes têm o Espírito Santo, todos os crentes são ordenados a orar e pelos enfermos e ungir. Todos os crentes são ordenados a orar e profetizar. Mas existe aquele que tem o dom. É algo que está acima, ok? A operação de milagres, literalmente obras de poder. A profecia, o dom da profecia, né? A profecia também é algo interessante. Ela está na lista dos dons e está na lista dos ministérios. Você percebe que são duas coisas distintas, né? Estão intimamente ligadas, mas também não são a mesma coisa. O dom da profecia, o ministério profético são duas coisas diferentes. O dom da profecia é alguém que recebe uma palavra específica para alguém individualmente, para a igreja reunida, né? Agora o ministério profético é para conduzir a igreja, é para trazer uma visão do céu para a igreja, é aquela pessoa que tem uma palavra profética para a igreja de uma nação ou para as nações, né? Difere um pouquinho uma da outra, mas o dom da profecia não é complicado de se entender, né? Declara-se o propósito do dom de profecia do Novo Testamento em 1 Coríntios 14:3, onde fala que a profecia, ela edifica, exorta e consola os crentes. É isso. A profecia, ela tem que vir para edificar, exortar e consolar. E a profecia é o seguinte, gente, o próprio Deus,
o próprio Espírito Santo dá a liberdade para nós provarmos os Espíritos. Ele dá a liberdade para nós provarmos e vermos qual é a natureza daquela profecia. Por quê? Por que Deus faz isso? Por que o Espírito Santo faz isso? Porque todo profeta, todo aquele que tem um dom de profecia, ele está sujeito a deixar que a sua natureza humana, que a sua alma, que as suas emoções interfiram numa palavra que vem do Espírito de Deus. E às vezes pode ser uma palavra que seja inteiramente das suas emoções. Não que ele não tenha o dom, mas pode ser uma palavra que seja inteiramente da sua alma, do desejo do seu coração. Por isso que o Espírito Santo dá a liberdade para nós provarmos o espírito do profeta, provarmos a profecia e vermos que espírito que é. Principalmente quem tem o espírito, o dom do discernimento de espíritos, consegue discernir uma profecia que é da alma e que é realmente do Espírito Santo. Veja bem, a variedade de línguas. Oh, glória a Deus! Isso aqui eu gosto muito desse dom aqui, viu? Que dom maravilhoso, né? O dom da variedade de línguas. Olha aí, ó. Parece haver duas classes de mensagens em línguas. A primeira é louvor em êxtase dirigido a Deus somente. A segunda, uma mensagem definida para a igreja. Distingue-se entre as línguas como sinal e línguas como dom. A primeira é para todos, a outra não é para todos. Veja bem, a língua como sinal, o que a Bíblia fala, o que Paulo fala das línguas como sinais? Que a oração em línguas, ela é um sinal para os incrédulos. A oração em línguas é um sinal para os incrédulos. E aí ele fala que a profecia, né? A profecia é para os que creem, mas a língua estranha é um sinal para os incrédulos. Então, quando há uma oração em línguas e uma interpretação daquilo, né, é um sinal para os incrédulos. E também porque a oração em línguas, quando Paulo está falando dos incrédulos ali, ele está falando também de povos gentios de vários tipos de língua. É como aconteceu na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Ali, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles e eles falaram nas línguas de todos os povos que estavam reunidos ali. Havia povos ali do mundo inteiro praticamente e todos eles ouviram os apóstolos falarem, né? Aquelas 120 pessoas que estavam lá no cenáculo, falarem das grandiosidades de Deus, das maravilhas de Deus na sua própria língua natal. Quando Paulo fala que é um sinal para os incrédulos, é isso. Aquilo foi um sinal para os incrédulos. Todos ouviram falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. Então, quando um gentio, quando um estrangeiro entra na reunião de uma igreja, e ali as pessoas podem não falar a língua dele, mas ele ouve sobre Deus na língua dele, é um sinal para o incrédulo. Quando ele entra numa reunião e alguém fala numa língua estranha e o outro interpreta, é um sinal para o incrédulo. Nós estamos passando um pouquinho do tempo hoje, mas eu preciso explicar isso aqui para você hoje. Aí talvez você possa me perguntar, né? Mas pastor, né? Já falando aqui sobre a questão da interpretação de línguas, né? E a interpretação de línguas, por que o Espírito Santo? Que coisa confusa. Gente, é uma coisa de louco isso. É uma coisa que para o homem natural não tem explicação. É loucura. É loucura. Como que o Espírito Santo vem dar línguas estranhas a um e ele dá interpretação a outro? Por que ele já não fala naquela língua, ele já não fala a interpretação diretamente por aquele? Porque se ele falasse diretamente naquela língua com aquele, seria uma profecia. Quando um fala numa língua estranha e o outro interpreta, é um sinal para o incrédulo. A língua estranha vem do enchimento do Espírito, um transbordar do Espírito. É a glossolalia, né, que fala, é chamada de glossolalia. Ela vem de algo que está lá dentro e você não consegue, é um êxtase tão grande, é um estado tão grande de emoção, de alegria, que as palavras que nós temos no nosso vocabulário não servem para expressar a grandiosidade daquilo que está acontecendo entre nós.
não serve. Então vem outras línguas, línguas estranhas. O próprio Espírito Santo ora dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra inexprimíveis, gemidos inexprimíveis lá na Bíblia, no original do grego e do hebraico, significa palavras, balbúcios que não se pode interpretar. Não há interpretação humana para aquilo. Não há interpretação no nosso vocabulário para aquilo. Então esse Espírito, o mesmo Espírito que gera essa língua, é o mesmo Espírito que está no outro e gera a interpretação para essa língua. Tudo vem do Espírito Santo. Ok? E isso então é um sinal para o incrédulo. Aleluia, né? Glória a Deus. Veja bem, então nós falamos aí, olha. Nós falamos aí sobre os dons, nós falamos sobre a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, nós falamos sobre fé, o dom de curar, a operação de milagres, nós falamos aqui sobre o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Ok, meus irmãos? Veja bem, quando Paulo falava lá no Velho Testamento em relação aos dons, a igreja, ela poderia ter saído dos trilhos um pouco em relação aos dons. Então Paulo vem e coloca a igreja novamente nos trilhos, com coisas, com conselhos muito simples para a organização da igreja, sem que o Espírito Santo perdesse a sua proeminência, perdesse a sua autoridade, sem entristecer o Espírito, sem extinguir o Espírito. Paulo vem e coloca a igreja de novo nos trilhos, sem tirar a autoridade do Espírito Santo, sem tirar a administração do Espírito Santo da igreja. O que acontece hoje é que quando a igreja, na sua imaturidade, começa a sair dos trilhos em relação aos dons, vêm os pastores e mestres e remove todos os trilhos, remove tudo. Tipo assim, não é do nosso jeito, também não vamos brincar mais, né? Então, não é para ser removido os trilhos, não é para ser removido os dons do meio da igreja. Isso tira a administração do Espírito Santo da igreja. É simplesmente, quando nós vemos meninice, quando nós vemos criancices espirituais, nós precisamos corrigir, chegar, colocar a igreja de novo no trilho e deixar o Espírito Santo conduzir a coisa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Espero que você tenha entendido aí um pouco mais sobre o Espírito Santo hoje, quem é o Espírito Santo, e ele vai abençoar a sua vida, vai te encher poderosamente, viu? Olha, semana que vem nós vamos estar com a aula aqui, né, sobre a igreja do Senhor Jesus e depois sobre o final dos tempos. Não perca, viu? Vem comigo, vamos fazer essa viagem na Bíblia e vai ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe, fica com Deus.